Se há algum caso na ufologia mundial que nos diz que não estamos sozinhos no universo, é o caso de Varginha, no Brasil. O que trazemos aqui no Casos Ufológicos de hoje é uma entrevista com o ufólogo Vittorio Pacancini. Ele dá uma entrevista ao canal Quiz, aqui no YouTube, e vamos ver algumas partes dessa entrevista, as mais interessantes. Lembrando que quem quiser ver a entrevista na íntegra, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link do canal Quiz, ok? Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Ele é ufólogo, escritor, autor do livro Incidente de Varginha, Criaturas do Espaço no Sul de Minas, Vittorio Pacancini. E eu vou te dizer, ele está aqui. Prazer, Vittorio. Prazer todo meu, senhores. Que satisfação estar aqui com vocês. Quando surgiu a informação que 3 moças, 3 meninas, Kátia, Liliane e Valquíria, haviam avistado uma criatura muito estranha em Varginha, no bairro Jardim Andere, que era um bairro ainda por ser loteado, então tinha muito mato, um bairro muito grande, com aquelas trilhazinhas. E tinha vários terrenos ainda vazios. Né? Totalmente, e com mato alto. E elas usavam esse terreno como ponto para cruzar de lá e chegar no bairro onde residiam mais abaixo, que é o bairro Santana. Quando a mídia divulgou, e eu em Belo Horizonte acordo naquele dia ensolarado e vejo no jornal 3 meninas haviam avistado uma criatura muito estranha que elas não identificavam como um animal conhecido da nossa natureza. Eu, então, já entrei em contato com o meu grupo, né? Eu já fiz contato lá de Belo Horizonte com alguns lá em Três Corações e disse, eu estou indo aí para investigar. Então, é isso que eu quero saber, Pacancini. Entre a notícia do jornal, aí você já falou da idade, né? Do tempo, porque ninguém lê jornal mais, né? Entre você ler o jornal, ver a notícia e sair, quanto tempo isso levou? Olha, 24 horas. Eu chamei o grupo lá no apartamento, naquele dia mesmo. Vocês já viram a primeira página do jornal Estado de Minas, que era a maior de circulação do Estado de Minas? Vou fazer uma reunião aqui em casa, porque eu já estou indo para o sul de Minas, já vou dar uns telefonemas. Fizemos a reunião com o meu grupo, conversamos, estabelecemos algumas estratégias. Eu já estava ali exercendo uma liderança no grupo já há alguns anos. E imediatamente fui para o sul de Minas, avisei minha mama, estou indo, a situação é essa. E já dei uns telefonemas. E fui para o sul de Minas. Então, eu já avisei, estou indo, liguei para uns amigos, né? Queridos, a situação é essa, preciso de informação, dá uma perguntada e tudo. Antes da noite eu já estarei aí, porque são, em média, 300 quilômetros. Quer dizer, você já começou sua pesquisa antes? Antes. Eu nem conhecia o Ubirajara só de nome, porque a ufologia naquela época, como não existia os smartphones, como o próprio e-mail estava nascendo em 1996, e os celulares não tinham, era incipiente o uso, não tinha as redes. O celular ligava, né? Muito difícil conversar, ninguém tinha um aparelho, estava entrando. Na estrada não pegava, você está louco. Né? E também não existia o WhatsApp, não Telegram. Não tinha o grupo do WhatsApp, o grupo do nada. Não tinha nada. Então, a gente conhecia muitos colegas de nome, né? Nos contatos, às vezes era uma carta que você escrevia. Eu fiz um contato com alguns colegas, alguns conhecidos meus de infância. Estou indo aí, a situação é essa, me ajudem. Porque se isso não tiver um fundo de verdade, nós vamos dar por encerrado. Entretanto, se tiver, nós vamos fundo na pesquisa. Ok. E fui. Chegando lá em Três Corações, eu fui procurar, existia uma coisa chamada catálogo telefônico. Eu fui, como o catálogo telefônico é do sul de Minas, então abrange Três Corações, Varginha, Lavras, e Baipendi e outras cidades ali por perto, né? Campanha, Pouso Alegre. Eu fui procurar na parte de Varginha, pelo nome, como se fazia, Ubirajara Franco Rodrigues. Procurei, achei um telefone fixo dele. E liguei para a residência dele e me apresentei, disse Ubirajara, você ainda não me conhece, eu venho de Belo Horizonte, vi a matéria no jornal, eu sei que você reside em Varginha, então, por ética e por atenção, é claro, né, você é o pesquisador que está em Varginha, eu estou tomando contato com você e gostaria de lhe fazer uma visita já amanhã para poder conhecê-lo e trocar uma ideia e saber
né, colher de você o que pertinente à Varginha, do contexto que se apresentou, você já tem conhecimento e, quem sabe, poder vir a somar. Eu ainda nem o conhecia. Ah, ok, ele marcou para o dia seguinte, depois do almoço, marcou lá o horário, deu o endereço dele direitinho, ok, estarei aí em Varginha. Só que, naquela noite, eu só iria para Varginha no dia seguinte. O telefone já começou a tocar lá na casa da minha mama, e os amigos de infância disseram, calma aí, rapaz, que a coisa aqui está muito complicada. A onça vai beber água. É um jargão que se usava na época, ou seja, alguém vai falar. Então, eu nem conhecia o Birajara ainda. Lá perto de Três Corações, uma cidade muito conhecida no Brasil todo, chama-se São Tomé das Letras. Sim. Famosa, esotérica. Então, tinha uma estradinha de terra, na época era a estradinha de terra que vai para lá. E ela conecta o meio rural também. Então... Você chegou em Varginha há quanto tempo, do dia 20, você chegou, que dia você chegou em Varginha? Olha, 2 dias depois. No dia seguinte eu cheguei em Três Corações, né? Já fiz uns contatos, no outro dia subsequente eu já estava em Varginha com o Birajara. E antes de conhecê-lo, quando os amigos de infância já disseram a onça vai beber água, eu falei, e é hoje? É hoje. Então, por gentileza, acerta o horário, não fala comigo no telefone, viu? Manda alguém aqui, manda um mensageiro. Mandaram um mensageiro lá em casa. Vai ser em tal lugar, você pega a estrada para São Tomé, tudo deserto, tudo escuro naquela época, estradinha de terra, vai andar até tal ponto, vira para cá, vira para lá, nós vamos estar lá te aguardando, vamos levar uma testemunha militar que participou de uma das capturas. Ou seja, de cara você já pegou uma testemunha militar? De imediato. Naquela noite, eu só ia conhecer o Birajara no dia seguinte. Fomos para o lugar marcado, secreto, já levei naquela época, né? Já levei um gravador. Lá no meio rural, saindo para São Tomé das Letras, e lá eu gravei o primeiro depoimento. Essa testemunha participou de uma das capturas, o mais intrigante, que aí, como eles disseram, se prepara, porque a coisa aqui está complicada. A captura foi de manhã, naquele mesmo dia 20 de janeiro. Repare, as meninas foram ver a criatura às 3h30 da tarde, ok? Só que por volta das 10 horas da manhã, uma criatura já tinha sido capturada. Então, já de cara, eu vou te fazer uma pergunta. Quantas criaturas eram no total? Olha, nós já vamos trazer assim, e eu vou dar essa sequência, nós já vamos trazer 3 de imediato, sendo que no andamento da pesquisa nós podemos chegar a 5, e eu explico. O que acontece? Esse militar participou da operação da captura da primeira criatura que foi capturada, porque, na realidade, ela não foi nem a primeira, porque a primeira, realmente, antes desta, tomou 3 tiros de fuzil lá embaixo na mata. Um dos militares do Exército se assustou com a criatura muito feia, porque eles já estavam patrulhando, eles já estavam correndo no meio rural, e já tinha matado uma dessas criaturas com 3 tiros naquela manhã, antes da captura das 10 horas. Vamos na sequência. Então, quem que participou? O Exército, a Polícia Militar de Varginha e o Corpo de Bombeiros. Sim. Este militar que já me deu essa informação pertence a uma dessas 3 forças. Escondido num lugar secreto, combinado, o mensageiro informou, eu fui. Gravei. Ia conhecer o Birajara só no dia seguinte. Muito bem, então ele relata, né? Porque lá no bairro Jardim Andere tem um platô no terreno e logo depois vem um desbarrancado. Era necessário fazer um aterro ali também para fazer o loteamento futuramente. Então, naquele desbarrancado, já tinham crianças jogando pedra em algo que para eles era um animal esquisito. Já estavam até jogando pedra. Né? Testemunhas civis viram a hora que a viatura do Corpo de Bombeiros, o caminhão do Corpo de Bombeiros, né, o caminhão do Exército, chegou ao bairro. Nós temos os testemunhos de... É porque ali eu acho que eles chegam sem saber nem o que é, né? Não, eles foram acionados. Tem um bicho estranho, só que para o Exército, para essa sensacional escola de infantaria lá de Três Corações, não tinha bicho estranho nenhum, eles já estavam orientados. Como que eles sabiam disso tudo? Os americanos informaram para eles. Vamos por etapas. Nossa. Então, o que acontece? Eles são a maior força militar do sul de Minas Gerais. Eles têm lá mais de 3.000
militares dentro da escola. Eles têm todo equipamento de infantaria. Quando a situação se apresentou, e por coordenadas cartesianas, quando esse objeto começou a perder altitude, e o NORAD americano já estava acompanhando, porque, inclusive, quem atacou essa nave foram os americanos, isso aí é certeza absoluta. Ou foi com míssil ou foi com raio laser. Vamos na sequência. São muitos segmentos. Então, olha só. O que acontece? Aí, né, o Corpo de Bombeiros chega, desce o desbarrancado, tem esse platô. Então, eles desceram com aquela rede que eles usam para capturar animais, né? Jogaram a rede, a criatura estava abobada, não ofereceu resistência, jogaram a rede, a criatura ainda fazia um barulhinho semelhante a uma abelha fraquinha, fraquinho. Recolheram ela com luvas, tudo direitinho, equipamento, subiram o desbarrancado até o platô e logo à frente desse platôzinho do terreno já estava o caminhão Mercedes-Benz com aquela lona camuflada atrás para transporte de tropa ou carga. E eles colocaram numa caixa de madeira de aproximadamente 1 metro quadrado, colocaram ela lá dentro, tamparam mais assim com algumas lonas, jogaram com a rede embrulhada, já passaram para os militares, eles retiraram essa criatura às 10 e pouco da manhã, né, imediatamente para a ESA, em Três Corações. Reparem, as meninas ainda nem tinham encontrado a criatura ainda. Ou seja, eles fizeram isso tudo à luz do dia. Do dia. Como, pelo que você está me falando, o Exército já tinha conhecimento de alguma forma que estava mapeando. Sim. Então, quer dizer o bombeiro lá, que recebeu o mérito de chegar lá, na verdade, a hora que ele entendeu a coisa, na verdade, o Exército já estava preparado para a remoção. E eles não estavam entendendo nada, essa que é a verdade. Então, né, como o Exército é a força maior, as Forças Armadas, elas se sobrepõem. Claro. Então, porque, em síntese, todas as outras polícias militares e do Corpo de Bombeiro que pertence à Polícia Militar respondem ao comando do Exército também. Eles são militares, são uma extensão do nosso Exército. Então, né, capturaram e levou embora. Vocês têm que ver o depoimento do militar, né, que participou dessa operação. Ele era um misto assim de euforia, de tremedeira, e pelo amor de Deus, eles vão me matar. Pelo amor. Aí a mulher já estava também, já tinha chorado, não vai encontrar. Quem que é esse Pacatini? Quem que é esse italiano? Você conhece ele? Olha, os meus amigos tiveram que insistir muito para a mulher deixar ele sair e ir lá para esse canto escondido, escuro, à noite, para ele me dar esse depoimento. Aí, quando esse militar me contando tudo, e eu ainda perguntei para ele, você tem certeza absoluta? Pacatini não é deste mundo. Qual que é a descrição? Não, aquele corpo todo marrom, franzino, sabe? Pequenininho, em torno de 1,10 m, 1,15 m aproximadamente, aquela cabeça grande, aquelas protuberâncias que de longe parece um chifre, aquele olho. Tem até um desenho aqui. Isso, aquele olho que sai fora da órbita, vermelho, sem pupilas, sabe? E um cheiro de amoníaco, um cheiro forte, né? É a mesma indicação que as 3 meninas deram. Então, reparem, isso tudo acontecendo e eu ainda não tinha nem conhecido o Ubirajara. Aí é que entra o avistamento das meninas. Então, elas estavam numa mudança, fazendo lá uma faxina, ajeitando uma casa que estava tendo uma mudança, e na hora de voltar para a casa delas no bairro Santana, cruzando uma daquelas trilhas lá no bairro Jardim Andere, por ser loteado futuramente, né? Tranquilamente, no meio do caminho, olha para o lado, está a criatura lá, agachada no muro. A primeira foi 10 horas da manhã. Aí, e isso é 3 horas da tarde, 3h30 da tarde. 3 da tarde. Elas passam, olham, levam um susto imenso, acham que tinham encontrado com o demônio, né? E gritos e saem correndo e vão embora para casa. Tanto é que elas chegaram em casa e disseram para a mãe delas: mamãe, nós vimos o demônio. E a mãe delas, a Luísa, muito guerreira, ainda disse: se o demônio apareceu para vocês, vai aparecer para mim, me leva de volta. Quando a Luísa conseguiu subir lá de novo, o bairro todo, sair do bairro Santana e chegar no bairro Jardim Andere, a criatura não estava mais lá no ponto. Muito bem, mas eles sentiram um odor
fortíssimo também de amoníaco e uma pegada no chão, bifurcada, grande. Ela relata isso muito bem. Muito bem. Isso foi o que a mídia... O avistamento das 3 meninas. Foi o que a mídia relatou, foi por esse relato que eu fui para o sul de Minas. Chega no dia seguinte, eu vou a Varginha, vou lá na casa do Birajara e, muito calado, a fita cassete no bolso. Fomos lá para a sala de estar, tudo, né? E eu falei, Birajara, então me conta, até o momento, o que é que você sabe, o que você pôde apurar aí de todos os acontecimentos. E eu fui descobrir que ele, na maior boa-fé, na melhor intenção, o que ele tinha em mãos naquele momento era o relato das 3 meninas. Muito importante. Foi o início de tudo. Eu então percebi que o que ele sabia era basicamente isso. Era o que as 3 meninas já tinham relatado e a mídia estampou nos jornais. Eu acabei de ouvi-lo. Quando ele acabou de dizer, eu falei, Birajara, eu vou te ajudar. Estou vendo o seu aparelho de som ali, né? Está aqui, ó, 28 minutos. Vou te mostrar em detalhes como é que aconteceu a primeira captura antes mesmo das meninas terem avistado. Ele falou, você está brincando? Verdade? Aí ele também já tremeu todo. Ele falou, não, meu Deus do céu, botou a fita lá, ouvimos baixinho lá na sala de estar dele. Ele ficou maluco. Quando ele viu o relato, né, e ele... naquele momento se estabeleceu uma grande parceria. Ele sabia que eu estava lá para ajudá-lo, para assumir as responsabilidades junto com ele e ir além. Então, este foi o primeiro depoimento militar relatando como aconteceu a primeira captura e, na sequência ali da casa do Birajara, nós fomos nas meninas e fomos informá-las, olha, antes de vocês terem avistado, já tinha sido capturada uma primeira criatura. Nós fomos procurar lá no bairro testemunhas, tinha até um pedreiro que estava lá cuidando de uma obra. Né? Ele relata quando os caminhões militares passaram na frente, depois foram atrás dele para intimidá-lo, mandaram ele calar a boca. E ali se estabeleceu uma parceria e nós desenvolvemos uma pesquisa de centenas de horas que nos mostram, sem sombra de dúvida, toda uma operação militar de acobertamento na captura dessas criaturas e retirada lá do sul de Minas. Inicialmente, eles disseram que era um casal de anões muito feios, tão deformados, tão feios que as pessoas se assustam. Só que eles foram na mídia falar isso e eu vim na mídia, na sequência, respeitosamente, desmentindo. Claro. E contando, não é isso não, a situação é outra. Me permitam, vamos partir de 2 pilares. Os senhores sabem, né? O nosso planeta Terra, ele tem seus princípios, seus povos e seus princípios religiosos. Alguns são cristãos, outros são muçulmanos, etc, etc. Os senhores imaginem o impacto de ordem filosófica se a própria Bíblia... Eu sou cristão católico, fui batizado, somos italianos, somos católicos. A própria Bíblia nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Os senhores imaginem, nós estamos não só o Brasil é um país cristão, como muitos outros países também são. Vamos começar pelo Brasil. Imagine o impacto. Mas então, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como é que pode uma criatura tão diferente de nós, não se parece conosco, e, ao que tudo indica, não pertencente ao nosso planeta, veio de onde? Então, o Deus deles é outro. Imagine um impacto religioso, filosófico. Começa por aí. É melhor deixar calado. Porque, enquanto as pessoas estiverem sem o entendimento, o conhecimento, elas vão continuar no seu dia a dia, o seu trabalho, vão pagar a conta de luz, vão pagar a conta de energia e vão seguir adiante com suas vidas. Né? Então, começa por aí. Segundo, o contexto militar. Se essas criaturas não pertencentes ao nosso meio ambiente vieram de outro sistema solar, de uma outra galáxia, de uma outra dimensão, como fizeram isso? Qual é o sistema de propulsão? Qual é a metalurgia que preparou essa espaçonave? Você imagina um objeto que entra e sai
não dá satisfação, não pede licença, né? O que eles estão fazendo aqui? Qual é a intenção? Então... E outra, né? Torna todo o equipamento que a gente tem obsoleto. Totalmente. Isso cria A insegurança. gente fica à mercê da cria tecnologia. pânico. Então, se a nossa própria Força Armada não consegue lidar com o fenômeno, então nós estamos totalmente vulneráveis. Então, senhores, é muito melhor ficar calado, conduzir entre eles toda uma investigação, se conseguir colocar nas mãos nesses equipamentos oriundos destes seres, né? Estudá-los, fazer toda uma engenharia reversa, né, dentro dessa engenharia toda, as próprias criaturas, mas qual é o DNA dessas criaturas, como que elas sobrevivem, quem são. Então, vou dizer para os senhores, quem coloca as mãos dentro de uma engenharia reversa, num equipamento desse, domina o mundo por muitos e muitos anos. Então, aí uma coisa começa a se juntar com a outra. Então, quando você me pergunta, mas por que o acobertamento? Basicamente, já começa daí. Então, é muito melhor deixar o público de fora, que tende ao pânico, sim, e trabalhar isso de forma secreta, se for o caso, fazer intercâmbio com outros governos, dentro do interesse específico, e conduzir isso fora do alcance do público. Claro. Eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer uma palestra em Roswell, né? Pouco depois da pesquisa de Varginha, que foi em 1996. Em 1998, eu fui a Roswell, tomei contato com os pesquisadores, visitei o museu e, conversando com toda uma equipe sigilosamente, eles marcaram um encontro secreto lá comigo, apareceram vários, inclusive o Stanton Friedman, o físico nuclear, né, que é o principal pesquisador. E, aproveitando o contexto, me permitam, a pesquisa de Varginha, lado a lado com o caso Roswell, são as duas pesquisas mais conhecidas no mundo. Com um detalhe, o caso Roswell, depois que ocorreu em 1947, o Stanton Friedman conseguiu trazer as primeiras informações mais contundentes 28 anos depois. Já na pesquisa de Varginha, pouco mais de uma semana, nós já estávamos na mídia divulgando como que aconteceu, quem participou, dando nomes, explicando as operações. Isso, por si só, faz a nossa pesquisa de Varginha um diferencial de todas as pesquisas relevantes do mundo. Mas, Pacatini, e esse salto? Porque, assim, você falou de 5 criaturas. Uhum. Nós estamos falando de 2 até aqui. Como que foi 3. Agora? A primeira foi fuzilada. A primeira foi fuzilada? Antes da captura. Por quê? Porque como essa nave, o que nós entendemos? Por um conjunto de fatores, nos levam a interpretar que essas criaturas não são alfa, elas são delta. Nós interpretamos ao longo da pesquisa que essas criaturas não nos sugerem serem os cérebros. Alguém as criou. Aí a coisa só vai se complicando, porque, como eu tenho conversado com os nossos colegas, reparem a guerra moderna. O que se tem feito na guerra moderna, dentro do possível? Tirar o soldado do campo de batalha. Então, o míssil já vai sozinho. Os drones, os drones, não é verdade? Nada, Então, imaginem uma raça alienígena que foi capaz de desenvolver uma espécie biológica como robôs biológicos. Como se fossem espiões. Exato, que eles conseguem colocar numa nave de abordagem ao solo, uma nave-mãe, uma nave maior, se aproxima do planeta Terra, solta estas, porque não foi uma só não, naves de abordagem com estas criaturas lá dentro. Com qual missão? Coletar espécimes vegetais, insetos, água, minerais. Quando o homem quis conhecer a Lua inicialmente, ele mandou uma sonda para lá. Isso. Eletromecânica. Quando foi para Marte, várias delas, né, os americanos, os russos, os chineses também já estão indo lá. Né? Até os indianos já estão tentando. O que se consegue fazer até hoje é mandar uma sonda não tripulada eletromecânica. Até porque, pelo que você me conta, eles foram capturados de forma sem resistência, ou não? Então, veja que interessante. Então, vamos na sequência. Imaginem uma espécie alienígena com uma tecnologia tão superior à nossa, que consegue criar estes seres biologicamente controláveis, colocam numa nave de abordagem que muito provavelmente
É claro que eu estou aqui dentro da pesquisa, o que sugere essas criaturas de abordagem de solo, dentro do nosso entendimento, podem até não estar nem pilotando as naves. As naves seriam drones, essas naves de abordagem estavam comandando por uma nave que estivesse fora. Quando eu digo fora, não é bem aqui em cima do planeta Terra, não, pode ser um pouquinho mais distante, atrás da Lua, um pouquinho mais distante. E soltaram as naves como drones. E elas vieram para coletar, para fazer alguma experiência. Pesquisa, né? Imagina, uma pesquisa. Só que o NORAD americano, isso nós já sabemos, viu? A pesquisa já chegou lá nos Estados Unidos, eu quando estive em Roswell, conversei com outras pessoas, outros militares aqui do Brasil me colocaram em contato com outros militares lá nos Estados Unidos. Os americanos sabiam de tudo, porque eles ficam monitorando, porque os senhores sabem que um míssil nuclear, ele é balístico, ele tem que desenvolver uma trajetória tal, né? Ele sai fora, né, do planeta Terra, vai um pouquinho ali para fora na primeira órbita, e acompanha essa trajetória balística para cair no país onde eles querem atingir. Quem faz isso? Os americanos, os russos, os chineses, até a Coreia do Norte. Então, o NORAD tem um conjunto de satélites espiões na nossa órbita terrestre. Eles estão lá monitorando. Quando essas naves de abordagem entraram, né, elas foram abordadas, interceptadas pela Força Aérea Americana, e eu estou falando para os senhores com certeza, quem atingiu essa nave, eu vou explicar como, e ela foi perdendo altitude, ou foi um míssil, ou foi um raio laser de ataque da Força Aérea Americana, que tentou abordar, as naves foram se evadindo, eles conseguiram atingir uma delas, por coordenadas cartesianas, ela foi perdendo altitude, e o computador, por si só, já calcula. Olha, está passando da América Central, está indo para a América do Sul, atenção, já passou pelo território do Amazonas, está indo para uma região chamada Minas Gerais. Qual é a força? E foi perdendo altitude. Qual é a força militar capacitada para tomar conta da situação? Usaram a ESA imediatamente, de forma sigilosa, colocou lá a sua equipe e já começaram a patrulhar, começaram a pesquisar pelas coordenadas cartesianas. Agora vejam que interessante, né? Naquela época, 10 quilômetros antes de Varginha, o casal Eurico e Oralina, né, que cuidavam de uma chácara, uma pequena fazendinha que tinha um gado, né, 10 quilômetros aproximadamente antes de Varginha, acordam de madrugada, 1 e pouco da manhã, o gado galopando. A casinha onde eles moravam, de frente para este pasto, né, 20 metros de frente, e o pasto maior. A dona Euralina dá uma cutucada no Eurico e diz: estão roubando o gado aí fora. O Eurico falou: é mesmo, vou lá ver. Ela disse: não vai não, esse povo pode estar armado, não vai não. Então eu vou abrir a janela. Aí ele abre a janela, né? A dona Euralina chega também do ladinho da janela. O que eles enxergam? Na frente da janela da casinha, né, um objeto parecendo um submarino, do tamanho de um micro-ônibus, no formato de um submarino. Por quê? Cilíndrico, com uma pequena cúpula em cima que não era de vidro. Ele parecia ser todo metálico. Era a impressão que passou para o casal. Só que esse objeto soltava muita fumaça na sua traseira. Está na contracapa do meu livro. Soltava muita fumaça. Ele voava, né, entre 2 e 5 metros de altura do pasto, bem baixo. Baixinho, na frente da casa deles, e eles lá na janela olhando para aquilo, né? Soltando muita fumaça. E o Eurico ainda faz uma explicação, pessoa simples, falou: Pacatini, sabe quando você pega um panozinho mais velho, esfiapado, se você colocar ele na frente de um ventilador, sabe quando o pano faz assim? Ele dá aquela balançada, está balançando. A traseira do submarino, soltando muita fumaça, tinha uns pedaços metálicos, alguma coisa, dona Euralina confirmando tudo, ambos viram, balançando, parecendo que estava estragado, soltando muita fumaça, lentamente. Então eu vou dizer uma coisa para os senhores: um avistamento ufológico de 2 minutos, de 3 minutos, é muito, porque se eu aqui, em 1 minuto, né, eu tocar essa caneta, né, eu tocar o seu óculos, e depois perguntar para os senhores, em 1 minuto, tocar no microfone, o que eu fiz? Eu garanto, 1 minuto só. Os senhores dizem, você tocou a caneta, o microfone e o óculos. 40 minutos, uma eternidade ufológica. O casal Eurico e Oralina lá da janela, olhando para aquele submarino devagarzinho, passando, soltando fumaça, balançando a traseira.
Pesquisas depois nos mostraram, foram os americanos. Só que quando isso tudo aconteceu, os militares da ESA já estavam todos alerta, eles já estavam vasculhando para tentar encontrar alguma coisa. E encontraram. A primeira criatura, eles tomaram um susto enorme, não estavam preparados. Né? Um dos militares atingiu com 3 tiros de fuzil, apesar de que ele disparou 4. 3 acertaram a criatura, matou na hora. Aí a informação já correu para os militares. Olha, a criatura é assim, assado, não atirem, vamos tentar capturar. Ela tem essa e essa configuração. E assim foi. Já informaram o exército, já se mobilizaram e capturaram a primeira. Na realidade, a segunda. A primeira já tinha morrido. Sim. Capturaram a segunda. E de tarde as meninas presenciaram a terceira. Vamos na sequência. Tá. O que acontece? Isso tudo correu à cidade. Muito bem. Os militares atentos a tudo, né? Foi quando o policial da Polícia Militar P2, Marco Eli Xerezi. O P2 é aquele policial da inteligência. Ele fica infiltrado, ele faz missões secretas. Excelente policial militar, novo no vigor da sua condição física, né? Foi incumbido, junto com o seu parceiro, de sair num carro à paisana e sair pesquisando lá à noite aquela região do bairro Jardim Andere, já que as meninas tinham relatado essa criatura. Eles já sabiam que, muito provavelmente, essa criatura estava por ali. O exército também atento, só que eles já estavam patrulhando também o Rio Verde, mais lá para baixo. Eles estavam exercendo muitas patrulhas. Então é provável que o Xerezi, né, ele tenha capturado a criatura que as meninas viram. Isso, na sequência, então, o que acontece? Eles estavam passando lá com um Fiat, né? Um Fiat, aquele modelo com porta-mala, lembra o Fiat Uno, né? Com aquele porta-mala, o modelo standard. E aquele bairro escuro, eles patrulhando naquelas trilhazinhas, a criatura passou correndo devagarzinho na frente do carro. Eles pararam o carro, o Xerezi e o parceiro que estava com ele, e na euforia foram atrás. Só que a criatura, como as próprias meninas já tinham relatado, parecia estar se sentindo mal, não parecia estar bem. Nós já suspeitávamos, ou o calor estava muito grande, ou a pressão atmosférica, ela já estava sentindo, ao que tudo indica. Essa criatura passou na frente do carro, o Xerezi parou o carro e foi atrás, na euforia de capturar, né, uma pessoa muito vigorosa, querendo realizar a missão, que ele era cumpridor de missões, foi lá e agarrou a criatura. Ele estava sem luva, sem proteção nenhuma. A criatura, no movimento, deu uma arranhadinha debaixo do braço dele, ficou por isso mesmo, e levaram essa criatura. Como o exército precisava ser avisado, eles também ali na hora não sabiam, mas a polícia militar tem contato dentro dos hospitais. Quando tem alguém ferido, baleado, eles levam para o hospital. E eles, nos contatos, nos conhecidos, eles foram primeiramente para o Hospital Regional de Varginha. Só que quando chegou lá, que os médicos, o pessoal, os enfermeiros viram, disseram, nós não temos condição de lidar com isso. Sabe, nós não temos a menor condição, vocês têm que levar para outro lugar. E sugeriram, né, Humanitas. Só que aí os militares lá da ESA já foram avisados, teve essa e essa ocorrência em Varginha, e eles se precipitaram, tentaram ir para o hospital regional, já foram orientados, vão levar para o Humanitas. O exército já entrou na situação, já fizeram os contatos no hospital e foi recebida lá no hospital. O grande detalhe é que este policial, Marco Eli Xerezi, né, foi definhando, foi passando mal, foi perdendo a sua condição física, ficou acamado, foi internado, ninguém sabia o que ele tinha, fizeram um exame de sangue dele, né, e foi constatado, né, elementos tóxicos não identificados na corrente sanguínea dele, não identificados. Algum vírus, alguma bactéria, algo que é letal. A nossa espécie humana, está vendo como é que o exército também sabe trabalhar em silêncio? E se essas criaturas tinham, 2 hipóteses, naturalmente uma condição desses elementos no seu corpo, ou será que quem os fabricou, já que nós estamos entendendo que eles são delta, deu a essas criaturas uma condição de defesa com um elemento químico no seu corpo altamente nocivo a nós,
que se em algum momento ficasse numa situação difícil... Como sapo. Tivesse, sapo joga sabe como é que é? Tivesse como se defender. E é bem provável, como o ser já estava passando mal, a gente também deveria ter alguma coisa nociva a eles também. Muito provavelmente. Então, quem os fabricou, muito provavelmente conseguiu colocar no organismo destes seres uma condição de resistência a muita coisa no nosso meio ambiente. Talvez nem tudo. Sim. Então, aí é que vem, olha como é que a situação fica difícil, os militares se viram numa situação, o melhor não é só por causa da religião e do impacto filosófico, não só por causa da questão bélica, que eles também queriam estudar, Sim. mas imagina... Saúde pública. Saúde pública. Ele foi definhando, aí nós fomos conversar com a esposa dele, a esposa dele nos relata que antes dele sair nessa missão, ele disse para ela, olha, estou saindo numa missão ultra secreta, eu não vou voltar para casa hoje, não posso falar com você, mas tem uma bomba que vai acontecer, depois a gente conversa. Agora veja, o próprio médico que cuidou dele, em leito de morte, ele já veio a público e já disse, o policial Marco Eli Xerezi disse para o seu médico, antes de falecer, que ele participou sim da ocorrência, da captura, que aquele ferimento que infeccionou, e nunca que curava, e nunca que sarava, foi porque a criatura o arranhou. Agora, os senhores imaginem quando... Aí nós procuramos saber onde é que a família do Marco Eli Xerezi residia, numa chácarazinha também próxima. Outro ponto lá de Varginha, né? Chácara normal, onde se tem também um gadinho, umas galinhas, uma chácara normal, né? Uma horta e tudo. Agora, os senhores imaginem eu chegar lá, eu e o Birajara, né? Nós ainda pensamos, vamos procurar a família? Não vamos procurar a família. Chegamos lá, não tinha como avisá-los, nós não tínhamos o telefone, nós fomos pedindo informação. Olha, família Xerezi, sabe onde é que mora? Perguntamos aqui, ali, descobrimos, fizemos um mapinha lá num pedaço de papel, chegamos lá na chácara, já era noite naquela ocasião. Batemos na porta, veio o senhor Xerezi, né? Na sequência, eu falei, senhor Xerezi, eu sou Vitório Pacatini, o senhor não me conhece, esse é o Birajara Rodrigues, nós precisamos conversar com o senhor nos concederia alguns minutos? Muito sério. Não, faça favor, vamos entrar e tudo. Chamou a esposa, a senhora Xerezi. Eles sentaram na sala, aí veio a filha também. E eu disse, olha, os senhores vão me perdoar, cabe a mim, então serei eu que vou dizer aos senhores, viu? Eu estou aqui, só agora vocês imaginem a minha situação, para dizer para os senhores, porque se eu não disser, os senhores não vão ficar sabendo, que o seu filho faleceu, porque ele estava envolvido numa operação secreta de captura de um ser extraterrestre. Aí a mãe Xerezi já começou a chorar, quase desmaiou, caiu a pressão, eles tomaram o maior susto. Agora você imagina a responsabilidade de ir lá na casa da família, contar para eles, porque tudo foi acobertado. Ele faleceu, já mandaram sepultar, não teve velório, caixão fechado. Isso já demonstra muita coisa. Muita coisa. E veja, elementos, né, tóxicos não identificados na corrente sanguínea dele. Então, a coisa foi ficando cada vez mais séria. As forças militares negando tudo e eu na mídia. E aí convocamos na época... Você acha que havia a possibilidade deles nem saberem do paradeiro do filho, se morreu, se está vivo? Não, eles ficaram sabendo, porque quando ele ficou adoentado, foi numa sequência de dias. Ele foi se sentindo mal, dali a pouco ele não conseguia ficar em pé, foi ficando acamado, eles iam no hospital visitar, eles foi entrando num estado de coma, a situação foi se complicando, eles sabiam que era irreversível. Então a família, foi feito o sepultamento, ninguém abriu o caixão, tudo muito rápido, orientação, não é para abrir, é para sepultar logo e tal. Senhores, eu né, e o Birajara, o dia que fomos lá, mas aquele frio na espinha, mas dever cumprido. Eles ficaram sabendo da situação do filho por meu intermédio, quando eu disse para eles. Então, a coisa foi se agravando. Aí a Marta Xerezi, irmã dele, também se juntou a nós, foi também buscando mais informações, né? E, à medida que as forças militares iam negando tudo, eu vinha na mídia e dizia, não foi isso não, não é isso não. Aí eu comecei a incomodar, eu comecei a ficar muito chato, eu comecei a ser... segundo eles disseram para mim, um traidor, né, da pátria. Agora, vamos somar mais um fato? Repare, olha onde que a coisa chegou. Só que
O Jardim Zoológico de Varginha, né, que é um lugar bonito, tem lá os animais, como qualquer zoológico, é um local que tem um quiosque. Este quiosque, o Jardim Zoológico, um pequeno quiosque, aluga para festinha de 15 anos, uma confraternização, alguma coisa. A entrada, inclusive, é independente da entrada principal, né? Numa festinha de família, estava lá a doutora Leila Cabral, que era diretora, na época, do zoológico, e o veterinário doutor Marcos Mina já tinham nos confirmado que naquela ocasião havia uma variação de tensão muito grande. Então as luzes lá dentro, porque o zoológico é uma verdadeira floresta, tem as jaulas, os gabinetes e tudo, fica muito escuro, dependendo do dia que você dá muita tensão, variação da tensão. Mas o quiosque estava funcionando, ele tem lá uma condição mais favorável. E Dona Terezinha Klepp, que era fumante, uma senhora conhecida, querida, a família toda, né? Uma senhora já naquela época com mais de 50 anos, sai na varanda do quiosque para fumar um cigarrinho, puxa lá uma cadeirinha lá, senta, né? No que ela olha para frente, numa distância de aproximadamente 7 metros, tinha uma criatura lá olhando para a cara dela. Na grade, porque como a varandinha ela está num patamar um pouquinho mais alto, então para ninguém cair ali embaixo, 1 metro mais ou menos de altura, tem uma escadinha para subir, puseram uma grade. Do lado de fora da grade, tinha uma criatura lá, apoiada na grade, olhando para ela. Essa, inclusive, tinha um capacete dourado na cabeça. É isso que eu ia perguntar. Essa é a famosa criatura que tinha um capacete. Dourado na cabeça. Dona Terezinha ainda conseguiu ver que ela tinha um tom amarronzado pela luminescência que emanava dos olhos. O veterinário, Dr. Marcos Mina, né, que tratava os animais com tamanho carinho, com tamanho cuidado ao ponto de darem apelido para os animais. Então, na hora que antes de ir embora, às vezes chama faz um carinho, chama ali na cerca, na grade, os mais tranquilos, né? Não os felinos, os leões. Dá um tchauzinho, de repente, depois de dar um tchauzinho, fazer uma gradinha, volta no dia seguinte, tá lá o Banzeco, apelido que eles deram para a anta. Banzeco, caído, morto lá no chão, né? No dia anterior, antes do zoológico fechar no final da tarde, tchauzinho no focinho, um agradinho, Banzeco, caído, né? Jaguatirica. Quantos animais no total morreram? 5, né? Em média. Né? Jaguatirica, veado, caatingueiro, aquele menorzinho. Né? Reparem, ficam em ambientes diferentes, comem alimentação diferente, né? São afastados um do outro. Todos estavam ótimos, muito bem cuidados. O que o veterinário fez? Bem, isso não está certo, como é que pode? Foi um susto, uma tristeza. Ele tirou as vísceras, mandou para Belo Horizonte para fazer o exame, para saber a causa-mortes. O que foi que retornou? Elemento tóxico não identificado. Explicação, não seria possível uma anta, jaguatirica, veado, caatingueiro morrer da noite para o dia, literalmente, né? E levar as vísceras, animais distintos, alimentação distinta, saudáveis. Então, o que a pesquisa começa a interpretar? Muito provavelmente, aquela criatura que a dona Terezinha viu, que aí nós já estamos falando de uma quarta, era uma força de resgate, porque várias naves foram avistadas nos céus do sul de Minas. Nós temos os relatos de dia foi lá para dentro do zoológico, porque provavelmente, à noite, tudo escuro, de alguma forma, ela desembarcou por lá, muita mata lá dentro, zoológico muito bonito, muito bem cuidado, né? E estava tentando encontrar os seus parceiros. Muito provavelmente, estes vieram numa outra nave também de forma muito apagada, muito sem barulho, e conseguiu. Nós entendemos que é muito possível que esta criatura que Dona Terezinha viu tenha trazido este tipo de micróbio, esse tipo de elemento que naturalmente tem no corpo dele, que ficou lá dentro do zoológico, de alguma forma, contaminou os outros animais. Então, o do capacete já seria uma forma de resgate. É o que nos sugere. Entendi. Entendeu? Os militares decidirão, esses nossos grandes guerreiros decidirão quando será o momento para que eles tragam a público, se eles entenderem que vai ser o caso. Esse material já está nas nossas mãos,
digamos assim, para ser revelado há 26 anos, porque eles fazem contato, se eu venho na mídia, se o Marco vem na mídia, ou outros dos nossos colegas, some todo mundo. Então, isso já foi e voltou várias vezes. Por isso é que nós estamos num momento assim, num jogo de xadrez. Eu já falei para eles, nós já estamos esperando pelos senhores há 26 anos. Alguns dos nossos colegas, como o querido Claudeir Covo, a maior expressão da nossa ufologia brasileira, já faleceu. Né? E outros também. Então, eu já disse para eles, vocês vão ficar esperando todo mundo falecer? Sim. Então, eu diria, esse material existe, em mãos civis. Este, nós estamos trabalhando para trazer a público. Agora, o do meio militar, senhores, é absolutamente gritante, é definitivo, é muito mais nítido e muito mais bem trabalhado e de maior duração do que a do meio civil, porque a do meio civil foi dentro dos hospitais. Imagina se em 1996 a gente tivesse celular com câmera como a gente tem hoje. E deixo aqui registrado que a ufologia brasileira é apreciada em todo o mundo. Respeitada. Viu? Muito respeitada. É das maiores do mundo e fica aqui o meu abraço para todas as nossas equipes ufológicas. E nós aqui no Casos Ufológicos, aqui no Paranormal Tuga, vamos ficando por aqui. Sem dúvida um caso impressionante, um dos maiores casos do Brasil, e dá a sensação que realmente não estamos sozinhos, que houve ali alguma coisa, todos os depoimentos batem certo e sem dúvida nenhuma que não estaremos sozinhos e que andamos a ser vigiados há muito, muito tempo. Então eu fico por aqui, não se esqueçam de deixar o like, fortalecer o canal, somos um canal pequenino, mas andamos por aqui de vez em quando a trazer alguns vídeos. Então é tudo, até ao próximo vídeo.